Muito bem, nós vamos nesse momento falar algo especial da parte do Senhor nessa nossa reflexão. Nós vamos ler algo especial, para mim é muito especial. Em Mateus, nós fizemos a leitura oficial que fala sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. A epígrafe do capítulo 2 de Mateus fala sobre os magos do Oriente. O que me chama a atenção aqui, e a leitura que nós fizemos, a Bíblia diz: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Eles foram. Interessante que no final, eu não vou ler todos aqui para ganharmos tempo, até porque eu quero ser bem sucinto nessa reflexão. Ele diz assim, lá no capítulo 12 do versículo 2, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, e partiram para a sua terra por outro caminho. Eu quero falar um pouquinho sobre essa data, esse episódio, essa passagem, esse evento, o que você possa imaginar, mas o que não pode mudar, a epígrafe da festa pode mudar. O título, como eu já disse, um evento, um acontecimento, mas o que não pode mudar é o verdadeiro Natal de Cristo. Antes de vir para cá, eu estava pensando a forma da programação de hoje. Não esbocei nada na mensagem, mas Deus colocou algo no meu coração para trazer a você, aos nossos ouvintes, a você que vai me assistir através deste vídeo. Eu quero falar com você sobre algo que só aconteceu uma única vez: o nascimento de Jesus. Eu estava vendo aqui, em Mateus, ou nos 3 evangelhos sinóticos e mais João, o evangelho de João, o Mateus, ele fala do nascimento de Jesus, quando fala sobre os magos do Oriente. O Marcos, ele não fala nada. Ele já entra direto no batismo de João. E sobre os primeiros discípulos, ou os apóstolos. Lucas, ele já fala sobre o nascimento. João, a intimidade que ele tinha com Deus, mas ele não fala sobre o nascimento. Ele fala sobre o verbo no capítulo 1, que era o verbo que estava com Deus, o verbo era Deus e habitou entre nós. Só. E daqui a pouco já aparece diretamente João Batista, dando testemunho do Senhor Jesus. Porque eles achavam que João Batista era o Cristo. Ele disse: não, após mim vem o que já era antes de mim. Nós todos conhecemos essa passagem. E João, ele também escreve e deixa para nós sobre os seus primeiros discípulos. Agora, se falar sobre ressurreição, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles narram a forma os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João. Todos eles falam sobre a ressurreição. Por que eu estou aqui coligando o nascimento e falando sobre a ressurreição? Nós vamos chegar a um denominador comum aqui, e se eu não acabar até 1h, vamos pro break e retornamos novamente, mas vamos ver se nós conseguimos acabar aqui, tá bom? E o interessante que dia 25 de dezembro nós
temos um evento mundial, que é o Natal. Obviamente que, na questão teológica, a Bíblia não vai falar que é dia 25 de dezembro, a Bíblia não fala nada de que dia. Nós temos uma noção que seria entre abril, maio, até março, mais ou menos por ali, né? Devido aos acontecimentos da época, o tempo, etc. Né? Eu não vou perder meu tempo aqui agora, não é perder tempo, eu não vou trazer por minúcias os sinais que mostram o período que seria o nascimento de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, uma aplicaçãozinha, a primeira aplicação que eu quero fazer é os magos do Oriente. Não são 3 magos, que a Bíblia não fala se é 2, 3, fala uns magos. Ou seja, magos, né? Ou seja, plural. Pode ser de 2 para frente. Uns magos. Não é 3 magos. Não é 2 magos. Não é 4 magos. A Bíblia não diz. Né? Em sumo ou em suma, ele não fala. Existe aquela situação 3 magos, etc. Mas o que me chama a atenção é que Herodes, ele chama esses magos e dá uma orientação para eles. O camarada sarcástico, bandido, e ele queria, de uma forma fingida, adorar a Deus. Eu poderia trazer uma mensagem aqui aplicativa para muitos setores hoje, inclusive na área política, mas vai deixar para lá. Mas eles falaram o seguinte: olha, vocês vão, descubra onde está o menino. Eu vou parafrasear aqui essa passagem, porque aí vocês me mostram e eu vou lá adorar. Eu vou adorar. Só que os anjos, aliás, os magos, quando eles chegaram, eles encontraram o Senhor Jesus em volta de panos, né? Estava ali. E Deus fala com eles em sonhos que não era para voltar pelo mesmo caminho. Se eu for entrar numa doutrina aqui, espiritual, na nossa questão moral, na nossa questão de salvação, na nossa questão de caráter, mudança de caráter, tudo isso entraria nesse último versículo que eu li. Porque os magos, eles foram encontrar Cristo, acharam Cristo, adoraram Cristo e não voltaram pelo mesmo caminho. Você já está entendendo o que realmente eu queria falar, mas um dia eu vou entrar sobre uma forma profunda nesse assunto. Mas o que eu falo aqui para você que está me ouvindo, aonde você estiver, em casa, na internet, de perto ou de longe. Mas eu quero ser bem transparente na minha colocação, na minha fala. Primeira coisa, que quem encontra Jesus, ele não volta para o mesmo caminho. O Herodes queria que os magos voltassem pelo mesmo caminho. Vou retificar aqui. Mas quando eles encontraram Jesus, eles voltaram por um outro caminho. Esse caminho que as pessoas andam são caminhos de morte, caminhos de más companhias, caminhos de má conselhos ou mau conselhos, caminho de violência. O Herodes, ele quis dizer o seguinte: vocês acham Jesus, voltam pelo mesmo caminho, está certinho. Ou seja, sem mudança. Obviamente que a história não quer dizer o que eu estou falando, eu estou trazendo uma aplicação na questão de caráter, de mudança da sua vida. E daqui a pouco eu vou falar do Natal, tá bom? Mas, se nós olharmos, quem encontra Jesus, adora Jesus, eles nunca mais vão andar pelo mesmo caminho que andavam. Eles vão entrar por outro caminho, o caminho que está em Mateus capítulo 7, versículo 13. E o versículo 14 que fala sobre o caminho largo e o caminho estreito. Quem encontra Jesus e adora, ele volta pelo caminho de Cristo. E Jesus, se eu fosse falar de caminho, teria muito. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
ninguém que vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se você entrou num caminho, viu Jesus, você volta para o caminho dele. Se você voltar pelo seu caminho que você voltou, você não adiantou de nada, você continua sendo perverso, você continua sendo terrorista, você continua sendo desonesto, você continua sendo tantas coisas que o homem não presta que eu poderia falar. Mas se você encontrar Jesus, você não pode voltar pelo mesmo caminho, porque Herodes vai te pegar. E Herodes significa Satanás. Ele diz o seguinte: vai lá, adora um pouquinho Jesus e depois vem falar comigo. Adora Jesus, eu também quero ir lá adorar. É mentira. Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele quer que você vai falar para ele encher a tua cabeça e te perder de novo. Não volte pelo caminho que você foi, mas volte por outro caminho, aquele caminho da salvação, o caminho estreito, o caminho que leva à vida eterna. Agora o Natal. Eu teria tantas coisas, o meu coração ferve de palavras dentro desse sentido. O bom caminho. Mas eu quero trazer especificamente um dia, somente sobre o ir por um caminho e voltar por outro. Que tem gente voltando pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. Mas escuta só. Eu fiz questão de falar sobre Mateus, que ele fala sobre o novo nascimento, lá o Magos do Oriente. O Marcos, que não fala, ele já vai direto no batismo de João, né? O Lucas, que fala sobre o nascimento, e João, que não é o evangelho sinótico, mas ele fala sobre o verbo que apareceu. E depois João. Mas a ressurreição, ela vai além. Por quê? Porque hoje existe uma aplicação mundial sobre o Natal. Natal todos nós sabemos que é nascimento. Mas comemora-se na data errada, mas tudo bem, mas comemora pelo menos, só que estão se comemorando numa forma errada. Pessoas que estão usurpando esta festa para adorar algo que não deve. Não vou falar muito aberto aqui porque... Mas é interessante, queridos, que eu fico olhando essas fotos, pessoas que conhecem Jesus, adorou a Jesus, adora Jesus, está voltando pelo caminho que ele estava vindo lá muitos anos atrás. Idolatria, festa pagã e tantas outras atrocidades, voltando ao caminho que um dia ele saiu. Eu fico triste, eu não sei como é que você vai me compreender, eu não vou pedir desculpa, mas a forma que eu vou colocar, talvez eu atinja alguém. Mas quem deveria ser homenageado? Jesus. Quem está sendo homenageado? Papai Noel. Não é verdade? Quem está sendo homenageado? Papai Noel. Interessante que aqueles que adoram o Senhor estão ensinando para os seus filhos o seguinte: o Papai Noel vai vir aqui trazer um presentinho para você. Mentindo para os seus filhos, eu estou falando de cristão. Mentindo para os seus filhos, porque aquele caminho que você foi era um caminho de mentira. Você adorou o Senhor, era para começar a fazer a verdade, e você está mentindo novamente. Você voltou às fábulas. Eu estou tentando falar de uma forma clara para você entender a mensagem que Deus está dando para você e para mim. O interessante é que as coisas acontecem achando que não é nada. Não, meu filho, vamos lá tirar uma foto com o Papai Noel, senta no colo dele. Fica de exemplo para você. E não ensina o nascimento de Jesus. Por que não leva o seu filho
a adorar o verdadeiro Deus e não esse paganismo. Festejar, dar presente, tudo bem, mas não dá presente porque você acha que é Natal. Mas quem que merece o presente? É Cristo. E sabe quem é o presente que você vai dar? Você mesmo. O seu corpo em sacrifício vivo a Cristo. Esse é o melhor presente que Jesus quer da sua vida. É trazer você e a sua família para servir ao Senhor. Não precisa dar chocolate e dizer que é o Papai Noel que deu. Diz o seguinte, olha, não vai descer nada do chaminé, porque aqui em casa nós servimos a Deus. Subiu uma pessoa chamada Jesus para o Calvário. Ele não desceu do chaminé, mas ele subiu na cruz para salvar você e eu. E hoje tem pessoas mentindo, dizendo que o Papai Noel está trazendo presente. Mentira! Não existe trenó, não existe rena, não existe nada, isso é tudo mentira. Isso aí é tudo paliativo para fechar o verdadeiro dia e sentido de Natal, que é o nascimento de Jesus. Eu fico estupefado, eu fico assustado do número de cristãos que estão voltando pelo caminho que não era para voltar. O caminho do paganismo, o caminho da idolatria. Jesus, ele quer que adore ele, não adore Papai Noel. Será que eu estou falando demais? Estou falando uma mentira? Aonde está escrito? É que nem a Páscoa, gente. A Páscoa, a ressurreição, eu li aqui. E o que fizeram na Páscoa? Colocaram o ovo, o coelho colocando ovo. Estão banalizando o sacrifício vicário na cruz do Calvário. E o Papai Noel pegou o holofote de Jesus, pegou a estrela. A estrela não estava em cima de Papai Noel, estava em cima de Jesus, quando os magos do Oriente viram. O que me deixa mais assustado é a forma que os cristãos, isso em todas as denominações, estão trazendo o sentido de Natal. Sentido de Natal é Cristo, é Jesus na nossa vida. Quer comer um peru? Come, não é pecado. Quer dar chocolate? Não é pecado. Inclusive pode dar, que eu gosto de chocolate também. Mas não é pecado. O que nós não podemos fazer é substituir uma festa espiritual que nos trouxe a paz, nos trouxe a fé, nos trouxe a salvação, para o paganismo. Se nós trouxéssemos aqui o significado de todas as coisas, você ia ver o que era realmente. O que você está colocando para os seus filhos. Nós precisamos conscientizar eles, porque é eles que vão dar sequência ou continuidade nas nossas crenças, naquilo que você e eu pregamos, naquilo que eu e você adoramos. Daqui a pouco os nossos filhos não sabem mais quem que morreu na cruz do Calvário. Vai pensar que foi o velho Noel. Vai pensar que foi o velho Noel. Mas não foi o velho Noel, não. Foi Jesus. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele está na presença do Senhor para todo sempre. Isso é lindo. Jesus, ele nasceu. A data não está ali porque ele não quer ser, nós temos que comemorar o sacrifício, a morte e a ressurreição. Mas a confraternização, a união é boa, pena que é uma forma errada. Quem morreu? Quem nasceu? Que caminho que você está trilhando com a sua família, com o seu filho? Não é melhor você ensiná-lo o caminho certo? Pense nisso. Medite e reflita.